Fala aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos reagir, né? Nosso triunfo tricolor hoje, 4-2 em cima do Jequié. Pô, triunfo maiúsculo aí. Na verdade, vou ser sincero, eu não me importo em falar vitória maiúscula, não, tá? Até porque os caras são tão pequenos que não me incomodam em nada, tá? Mas triunfo maiúsculo aí do Bahia, da mescla do Bahia de sub-20, de profissionais, enfim. Rogério Ceni no banco. Fiquei muito feliz com o que eu pude ver, com o que eu pude assistir. Gostei muito da partida de Del, taticamente foi muito bem. Cauê Furquim também. Juan Pablo, 2 gols, coroou aí, talvez tenha sido uma das melhores partidas dele, assim, na minha visão, com a camisa do Bahia especificamente, dessa vez tendo o protagonismo que ele aparentemente promete ter, né? Gostei muito da partida de Jota também. Foi muito consistente, jogou muito bem mesmo, apoiando, marcando. Também é um jogador mais rodado, né? Apesar de muito jovem. Acabou de retornar de empréstimo aí junto ao Criciúma. Gostei também de Pedrinho, meio-campista que o Rogério Ceni pediu para voltar da Copa São Paulo, né? Para integrar a equipe aí, o elenco e participar do Campeonato Baiano. Achei ele um bom jogador também. Luiz Gustavo, nosso zagueiro canhoto ali também, achei ele bem pesadão, assim, aparentemente. Parece ser lento, né? Pesado, mas eu achei que ele fez uma boa partida também. Foi para cima, driblou, tem uma chance de gol no final do jogo. Mas, falando de quem fez gol aqui especificamente, já falamos de Jota, já falamos de Juan Pablo, não podemos deixar de falar de Fred também, que já rodou no elenco principal do Bahia e fez também uma partida bem consistente assim. Para mim, é, fora aqui da avaliação positiva, nem vou dizer avaliar negativamente, porque é a primeira partida, mas eu acho que Zé Guilherme não foi tão bem. Marcos Vitor, eu sei que fora de posição, porque ele é zagueiro, mas estava fazendo às vezes ali de lateral direito. Mas eu acho que ele ainda deve bastante. Eu não sei como esse cara conseguiu fazer uma boa temporada ali no Ceará, porque eu não sei o que acontece. Ele não consegue render aqui no Bahia. Talvez a gente exija tanta qualidade que ele não tem essa qualidade para entregar. Mas vamos ver o que é que os próximos jogos aí vão entregar para a gente, né? Me surpreendeu a escalação de Rezende, mas o Rogério Ceni na coletiva aqui, como eu vou passar para vocês aqui, fez questão de exaltar que Sidney seria o titular, mas aparentemente ele sentiu um incômodo e não pôde participar. E Rezende foi para o jogo. Me surpreendeu isso porque Rezende não viria como a primeira opção, e ele acabou sendo escalado aí em função da ausência de Sidney. Mas o ponto que mais me chama a atenção aqui é Rezende, primeiro, ainda fazer parte do elenco, para mim já deveria ter saído. Muito obrigado pelos serviços prestados, mas tchau. E ter saído jogando de primeira, o Rogério Ceni explicando que foi muito em função da não possibilidade da utilização de Signo, né? Então, dado essa introdução aqui, vou trazer para vocês aqui agora um pouquinho o que ele fala dos 3 atacantes inicialmente aqui, tá? Vamos lá. A gente ganha em desejo, eu acho que os 3 da frente, por exemplo, fizeram uma partida. O Cauê, taticamente, fez um jogo muito bom. O Juan Pablo teve os gols, atacou bastante espaço. O Del fez uma função um pouquinho mais de mobilidade no campo, né? Cansaram no final, mas aguentaram, suportaram os 3 até o final, devido às circunstâncias do jogo. O Luiz, Fred, todos jogadores jovens, aí uma média de idade, com exceção do Sidney, que infelizmente teve uma. Não sei nem se não posso falar que é uma lesão, mas foi fazer exame, eu não sei o que, sentiu um incômodo no joelho. E aí o Rezende acaba entrando, fazendo a função, dando um pouco mais também de experiência para o time. Bom, galera, tá aí, né? É o que ele fala sobre os 3 atacantes. Para mim, um trio de ataque bem promissor do Bahia, com Cauê Forquim, Del e Juan Pablo. Os 3 aí, nenhum tem 18 anos ainda, então são muito jovens, com muita expectativa já criada em cima deles aí, né? Vamos ver o que é que eles têm a entregar mais nos próximos jogos, mas não tenho muita dúvida em dizer que
eles vão trazer muitas alegrias ao torcedor do Bahia, tá? Bom, o próximo recorte aqui da coletiva de Ceni ele fala sobre a partida que Del fez, né? Então vou botar para vocês verem aqui e depois a gente reage um pouquinho sobre ela. Jogo sem bola do Del, né? Hoje ele não fez gol, mas teve algumas chances, Sim. mas ajudou muito sem a bola. Eu queria que você falasse um pouco sobre Eu isso. gostei bastante, para mim foi uma grata surpresa. A parte de movimentação, eu conversei com ele essa semana, ele se sentiu à vontade para fazer esse trabalho sem bola e também com bola de movimentação para receber. Foi o jogador que acabou dando um pouco mais de superioridade para a gente, para ter esse controle de jogo. Gastou 1 ou 2 toques a mais para ajeitar a bola, muitas vezes, mas eu acho que fiquei muito feliz com a participação do Del. Os três à frente me agradaram muito. Tá aí, gente. Del não fez gol, teve chance, não fez gols, mas taticamente ele foi muito bem, né? Ele recompôs, ele conseguiu marcar, ele fez jogadas muito boas, assim, mostrou uma desenvoltura, não sentiu peso ali. Eu sei que ele já fez algumas partidas com profissional, mas é o primeiro jogo que ele faz completo ali, né? E se mostrou bem adaptado, assim. Fiquei bem feliz mesmo com o que eu acabei vendo da partida de Del. E agora, Rogério Ceni, eu vou trazer 2 cortes aqui agora na entrevista coletiva, que ele fala sobre Jota e logo depois sobre Luiz Gustavo. E aí, ao final desses 2 pedaços, eu reajo aqui com vocês, certo? Boa noite, Rogério. Sobre Jota. Ano passado, depois de vencer o Náutico, você elogiou bastante ele. E logo depois ele foi emprestado para o Criciúma, onde não teve oportunidade de jogar. Quais são os planos para ele nesse início de temporada? Ele se enquadra nesse número de jogadores que eu falei, de 10 jogadores para estar aqui jogando. O Jota tem uma posição onde a gente não pode negar que é uma posição onde tem uma concorrência muito grande, né? Você tem Caio, você tem Nico, você tem Nestor, você tem Eric, você tem Everton, você tem Jean Lucas, você tem Cauli, que pode fazer esse setor. Então, é um setor muito concorrido. Ele foi emprestado ao Criciúma justamente para que ele pudesse jogar, ter minutos. Infelizmente, ele não conseguiu jogar no Criciúma. Eu não acompanhei o porquê, mas eu sempre... Jogou a Copa Santa Catarina lá, não sei como é que é o nome da Copa que tem lá em Santa Catarina, mas no Campeonato Brasileiro, na Série B, ele não teve oportunidades. Então, assim, voltou a treinar, faz menos tempo do que os outros, cansou mais cedo do que muitos outros, mas é um jogador que fez o gol, tem boa chegada. Agora, ele enfrenta uma concorrência grande. Eu não posso negar para você que a posição que ele joga, que David Martins joga, que Sidney, por exemplo, jogaria hoje, né? E que acabou jogando o Rezende, eu esqueci do Rezende, é uma posição que você tem 8, 9 jogadores, enquanto outras posições a gente tem, né, menos atletas e abre um pouco mais de possibilidade de minutos. Obviamente foram poucos dias, mas o senhor, por que é que você pôde conversar com ele, passar de experiência? E se teve algum destaque maior nesses poucos 5 dias que te chamou a atenção desses jogadores que você pôde trabalhar pela primeira vez? O Luiz Gustavo, eu naquele momento, para a gente usar um experimento dentro de campeonato brasileiro, que o torcedor normalmente quer ver o cara. Se ele nunca viu jogar, esse é o cara que vai dar certo e que vai resolver. E a gente tem que trabalhar um pouco mais o jogador, né? Hoje ele fez coisas boas, poderia ter arrancado as boas conduções, deixou às vezes de dar uma bolinha pro Zé, mas teve personalidade, jogou, aguentou até o fim. Ele apresentou só 2 dias antes, se eu não me engano, né? Dia 2 ou dia 3, ele apresentou também, ele e o Zé também não tiveram tanto tempo de treinamento, né? Mas eu acho que fez, no final até se soltou, foi bem pro ataque, chegou um lance lá que ele driblou 2 e bateu por uma defesa do goleiro. Eu acho que devagarinho vai ganhando os minutos, vai tendo jogo. Eu acho que é o momento da gente fazer uma avaliação com os jogos do Campeonato Baiano, para daí, em Campeonato Brasileiro, a gente poder ver se ele está pronto ou ainda precisa de um treinamento em determinados quesitos, um treinamento a mais. Tá aí, pessoal. Então, Jota, como eu já tinha falado anteriormente no início, né? Excelente partida, já é rodado. Ele joga, infelizmente, na posição que a gente tem muitos jogadores à frente dele, né? Vai ser muito difícil ele tomar a vaga de titular. Mas o Campeonato Baiano tá aí para isso também, né? Tá aí para dar rodagem, para ele mostrar que ele pode ter o seu lugar ali. E aí, muito provavelmente vai ser um jogador que vai ser emprestado, porque não tem, a gente tem muito jogador aqui
né? E lembrando que o Bahia ainda negocia com o John Solís, né? Vamos ver como é que vai sair isso aí nos próximos dias. Sobre o Luiz Gustavo, como eu falei também inicialmente, eu acho que fez uma boa partida também. É um jogador que tem muita imposição física, um cara que mostrou uma boa velocidade também, uma certa habilidade ali até para zagueiro. Vamos ver, acho que com mais jogos, com mais rodagem aí, ele consiga figurar ali mais vezes entre os jogadores do elenco principal. E por último, aqui vou trazer um corte que Rogério Ceni fala sobre a utilização desses jogadores mais jovens, né? Da importância disso. E aí vocês, por favor, antes disso, deixa seu like aqui, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas também, porque hoje a estreia do Bahia foi, para mim, muito, muito boa, digna de aplauso aqui, porque tem uma mescla muito grande, de jogadores muito jovens e jogaram contra jogadores profissionais, tá? É importante pontuar isso aqui. Então, vou deixar vocês com o corte aqui e volto já para comentar também. A ideia de você estar treinando esse time com uma boa parte de garotos, diferente do ano passado, no início, é para justamente esses garotos terem o mesmo tipo de jogo do time principal do Esporte Clube Bahia. É por aí? Também, mas é para eles olharem no banco e saber que tem alguém lá que está no profissional e que eles, nesse momento, podem ter 17, 16, 18 anos, mas eles respondem como atletas profissionais representando a camisa do Bahia. Ah, lógico, não pode ser uma cobrança exacerbada da minha parte, mas a ideia de jogo, se eles querem a glória do jogo, eles têm que entregar também tudo dentro de campo. É o que eu falo para eles, eu não venho aqui, não venho, nenhum jogo, que não seja para vencer. Com 17, com 18, com 19, com 20, o que for. Essa é a mentalidade que eu tenho na minha vida. Então, eles olhem para o banco de reservas, veja que tem alguém que vai exigir deles no dia seguinte. Que vai exigir. Claro, eu entendo que muitos comportamentos não conseguiram ser passados, coisas mais específicas e que depende de ajustes, mas o macro foi passado, a ideia foi colocada em campo, foi cumprida, com falhas, porque sofremos 2 gols, não é normal, mas que é completamente compreensível, até pela condição física dos jogadores no início de temporada. E eu acho que é importante que eles entendam como funciona o time de cima, para que numa eventual necessidade você tenha um garoto de 17 anos que você possa botar, que atende o intuito e o objetivo do clube e que também nos coloque numa chance de ter um jogador na ausência de um, na venda de um, na lesão do outro, que a gente possa ter um jogador para tocar em frente o sistema de jogo que funciona já na equipe profissional. Aí, galera. Então, finalizando aqui o nosso react aqui da entrevista coletiva de Rogério Ceni. Acredito que o Bahia tem um bom futuro aí no Campeonato Baiano. Não acho que o Bahia vá se encalacrar aí e não vai avançar para as próximas fases. Acho que o Bahia tem tudo para chegar nas fases finais com muita tranquilidade, mesclando os times, mesclando os jogadores, com o Rogério Ceni à frente. Eu acho que os próprios jogadores sentem um pouco mais a pressão ali também, a responsabilidade. Então acho que a gente está no caminho certo. Acho que o Bahia tem tudo para fazer um excelente campeonato baiano, uma excelente estreia de brasileiro nos próximos dias já também, que é o nosso principal foco aí da temporada, que é o que vai balizar o ano que vem, né, 2027. E espero também que a gente vá avançando aí nas fases de pré-Libertadores e Copa do Brasil um pouco mais para frente, mas esse é assunto para um próximo vídeo. Tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigado, deixe seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá bom? Vamos para mais jogos e é isso aí, bora Bahia!